Olá pessoal do Smart, bom dia, professor Tico falando aqui. Hoje é dia 25 de abril, sábado de manhã. Então, eu sei que vocês estão aí em semana de prova, estão atarefados, mas na semana passada, o colega de vocês, o Matheus, me pediu aí que estava com dúvida em alguns exercícios, e eu até respondi no mesmo dia para ele um dos exercícios, mas fiquei devendo mais um. Então, eu resolvi gravar essa pequena videoaula para explicar esse exercício, porque é um exercício que compensa ser explicado e além de eu mostrar a resolução para ele, eu quero estender a resolução para todos vocês, para vocês entenderem melhor o assunto. E esse assunto é o assunto força centrípeta. Então vamos lá, eu vou pegar aqui os slides para poder te mostrar aqui que exercício que eu estava se referindo. Deixa eu chamar a imagem para cá. Então é o seguinte, ó, esse exercício ele encontra-se lá no caderno de atividades, tá? Mais precisamente na página 66, e ele é o exercício 17, fala a respeito de força centrípeta. Tá? O exercício é esse aqui, ó. Existe uma espécie de um semi-hemisfério, né? Ou melhor, um hemisfério, né? Um hemisfério inteiro, semelhante àquelas peças de tampar bolo, né? Então, você tem um hemisfério ali e existe um corpo que está deslizando ali ó, pelo lado direito, aqui para quem olha de frente na figura. E o exercício diz o seguinte, um bloco desliza com atrito sobre um hemisfério para baixo, qual das opções a seguir melhor representa todas as forças que atuam sobre o bloco. Tá? Bom, então, eu quero dar uma pequena explicação aqui para vocês, antes da gente voltar para a questão, a respeito de força centrípeta, tá? Porque a força centrípeta é algo que sempre pega. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma situação inicial aqui para vocês, onde você tem um globo da morte, por exemplo. Vamos suponha que você tem um globo da morte e a moto, né? Ela está aqui representada com essa partícula, eu vou colocar ela em várias posições. E você tem que representar aí as forças que estão atuando em cada posição. Eu vou começar lá. Nós começamos sempre pelo peso, né? O peso está sempre para baixo, porque o peso é a força que a Terra puxa os objetos. Então, em todas as situações, você vai colocar o peso para baixo. Sempre para baixo. Muito bem. Aí, além do peso, o que mais teríamos aí nesse globo da morte? Repare que o globo da morte não tem força de tração, porque não tem corda, né? É diferente de você amarrar uma corda aí numa partícula e fazer ela girar. Então, o globo da morte, o que faz com que a velocidade mude de direção, vai ser a força de reação da pista. Então, eu vou colocar ela aqui em azul para vocês. Ó, a força da reação da pista vai estar aqui, ó. Vou chamar ela de força. Pode chamar de força normal, vamos por força de reação. Ela vai estar aqui, ó. Força de reação. Ali ela vai estar aqui, ó. Força de reação. E aqui ela vai estar para cima. Força de reação. Repare que essa força de reação sempre indica para o centro aqui, ó, da trajetória. Ok? Tá? Por que eu estou explicando isso? Para explicar para vocês que em momento nenhum eu coloquei força centrípeta. Eu não representei a força centrípeta em local nenhum aí. E por quê? Porque a força centrípeta a gente não representa no desenho. Ela surge em função das forças que estão aí. Então, como é que você descobriria a força centrípeta nesses casos aí? Você teria que fazer o seguinte, usar aquela fórmula que eu já passei algumas vezes para vocês. Ó, força somatória de forças normais vai ser igual a força centrípeta. Forças normais, só lembrando, são aquelas que têm a direção do centro. Só que a direção do centro você vai ter que ir mudando ela de acordo com onde estiver a partícula tua. Então, por exemplo, vamos chamar aqui de ponto A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. Ó, para os pontos A e C, a direção do centro é a direção vertical. Agora, para os pontos B e D, a direção do centro é a direção horizontal. Então, vamos começar ali pelo ponto A, ó, para A.
quem que seriam as forças normais que vão criar a força centrípeta aqui no ponto A? Repara que você tem duas forças na direção do centro, no ponto A. O peso e a força de reação da pista. Então, elas vão entrar aqui no somatório de forças normais e elas vão criar para você a força centrípeta. Eu vou começar escrevendo pela força centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser... Tá, só veja aqui que no ponto A, você tem as forças em sentidos opostos. A mesma direção, vertical, mas sentidos opostos. O peso está para baixo e a força de reação está para cima. E para que a partícula faça a curva, a força que está apontando para o centro sempre tem que ser maior. Então, aqui nesse somatório, você vai colocar força de reação da pista menos o peso. Beleza? Então, quem que criou a força centrípeta no ponto A? A força de reação da pista e o peso. Repare que eu não desenhei a força centrípeta ali, porque ela é algo que aparece devido à existência de outras forças. Tá, agora vamos para o B. Ó. Se você for para o B, como é que ficaria essa força centrípeta aqui, o somatório das forças normais? Então dá uma olhada ali. Quem que tem direção do centro no ponto B? Repare que a direção do centro agora é a direção horizontal. E a única força que está na direção do centro é a força de reação da pista. O peso não tem direção do centro. Então o peso não é considerado uma força normal nesse caso aí. Então a única força, o somatório das forças normais que você vai ter aqui é única e exclusivamente a força de reação da pista. E é ela que cria a força centrípeta. Agora veja para o ponto C. Para o ponto C, o que você teria como força centrípeta? Outra vez, lá no ponto C, a direção das forças que apontam ao centro, né, voltam a ser vertical. E você tem duas forças nessa direção vertical, o peso e a força de reação. E ambas apontam para o centro. Então, agora o teu somatório de forças normais aqui vai ser a força de reação da pista somado com o peso. Veja a diferença desse primeiro caso no ponto A para esse segundo caso no ponto C. Aqui você somou, né? Força de reação da pista com peso. E aqui você subtraiu uma da outra. Tá, agora para o ponto B. O ponto B vai voltar a se repetir o mesmo conceito aqui do ponto B. Repare que o ponto D, em relação ao centro, ele está novamente na horizontal. E a única força normal aí, ó, que tem direção horizontal, é a força de reação. Então, você vai ter uma força centrípeta lá para o ponto B, que vai ser novamente só força de reação. Ok? Eu quero te explicar com isso, eu quero colocar na tua cabeça com isso, que você não desenha a força centrípeta quando você faz o desenho dos vetores. Aqui, tá? Eu não coloquei força centrípeta. A força centrípeta é algo que aparece devido ao somatório das forças normais. E são essas forças que você acaba desenhando lá na questão. Bom, se você entendeu isso aí, nós vamos voltar, abrir mais uma tela, e vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, se vocês estão lembrados lá, o nosso exercício era esse esquema aqui. Ó. Você tinha lá um semi-hemisfério, né, e uma partícula que estava escorregando aqui para o lado direito com atrito. Então, eu vou fazer essa representação aqui. Vou colocar esse meio hemisfério aqui. E a partícula está ali. Ó. Vamos desenhar melhor isso. Tá, então aqui está a nossa partícula escorregando. Então, se eu tiver que representar as forças que estão atuando aí, apesar de existir um movimento circular, apesar de existir força centrípeta, eu não vou colocar força centrípeta, porque as forças centrípetas, como eu expliquei agora há pouco, ela surge, ela aparece somatório de forças normais. Força centrípeta é mais uma daquelas forças espirituais da física, né? Ela surge de outras forças. Ela é muito semelhante à força de atrito, né, que só aparece quando você tenta provocar o movimento. Então vamos lá. Aqui está o peso, sempre para baixo o peso. Tá? Como existe um apoio, vai ter uma força normal, aqui, ó. Uma força normal. E claro, como ele já está deslizando, deixa eu colocar o símbolozinho aqui, que ele já está com velocidade, ó.
representando a mexida do ar ali, né? Ele já está com velocidade. Então, se ele já está em movimento, ele vai enfrentar a força de atrito em sentido contrário. Então, aqui está a força de atrito. E são só essas forças que estão atuando no desenho. Ah, mas e a força centrípeta? Então, vamos pensar quem que vai ser a força centrípeta nesse caso. Ó, reparem que o peso ele está aqui na vertical, tá? E como existe ali um hemisfério, esse peso está inclinado. Então, eu teria que decompor esse peso, tá? Criar a componente Px e a componente Py. Eu vou criar elas aqui, ó. Ó, a componente Px. E olha aqui a componente Py. Tudo bem? Agora sim, ó, se porventura esse corpo estivesse deslizando com velocidade constante, que não vai ser o caso, né, porque ele vai ser acelerado pela força gravitacional, mas se a velocidade fosse constante, o Px seria igual à força de atrito. Como a gente sabe que o Px vai ser maior que a força de atrito, porque a força gravitacional está puxando ele para baixo, né, e aí ele vai ter uma aceleração, então o que vai acontecer aqui com a força resultante? A força resultante seria, nesse exato momento ali, né, o Px menos a força de atrito. Isso se existir aceleração. Se não existir aceleração, se ele estiver descendo com velocidade constante, aí o Px seria igual à força de atrito. Tá, tudo bem, mas isso não explicou ainda a força centrípeta. Então vamos lá, vamos pensar agora na força centrípeta. A força centrípeta é o somatório das forças normais. As forças normais são aquelas que têm direção do centro. Olha o centro aqui, ó. Olha a direção do centro aqui. Então, quem que seria a força centrípeta nesse caso? Ela seria o PY e a normal. As duas estão na direção do centro. Só que o PY está indicando o centro e a normal está contrariando o centro. E quem está indicando o centro tem que ser sempre maior. Então, a força centrípeta nesse caso seria PY menos normal. É assim que se calcularia a força centrípeta. Então, meus amigos, vejam a importância de um desenho e a importância de você desenhar vetores, de você representar os vetores. Se você não fizer isso, você não entende quem são as forças normais. Tá? Então, respondendo a tua pergunta aí, Matheus, e vale para todos os outros alunos aí do SMART, quais são as forças que estão atuando aí nessa partícula? Vou representá-la aqui novamente. Está aqui a partícula. Então, vamos lá. Ó. Peso para baixo. Ok? Força normal aqui do solo. E força de atrito, porque ele já está em movimento. São só essas forças que você representa. Tá? Então, a resposta tua aí no gabarito é a letra E. Ok, meus amigos? Um bom final de semana para vocês e, tendo dúvida, manda aí que eu gravo um videozinho ou resolvo o exercício aqui na mão e mando uma foto para vocês. Ok? Bom final de semana e não esqueçam do álcool gel.